Imagine o seguinte caso. Se batesse aqui na banda de Bollinger superior, a gente realiza uma compra. Se bater na banda inferior, a gente realiza uma venda. Você já imaginou qual é a performance, ou seja, qual é o lucro que esse tipo de estratégia dá? Bom, nesse vídeo nós vamos realizar um backtesting de vários anos, de uns 20 anos, e eu estarei mostrando para você qual é o lucro ou o prejuízo que essa estratégia aqui dá. Para quem não sabe, essa estratégia foi desenvolvida pelo John Bollinger. E ela pode ser usada de diversas maneiras, tá? A maneira que a gente vai utilizar nesse vídeo é buscar tendências no mercado. Então, por exemplo, aqui você percebe que tocou na banda superior. A gente comprou exatamente aqui. E a gente segurou a nossa operação até aqui, ou seja, capturando essa tendência aqui. É uma forma que a gente pode utilizar a banda de Bollinger. Aqui a gente vendeu porque, teoricamente, a gente teria uma tendência de baixa, só que a gente acabou fechando aqui, no prejuízo. E a gente já comprou aqui e já fechou aqui em cima. Ó. Por quê? Porque rompeu a banda superior e a gente fechou essa operação aqui em cima no lucro. Depois a gente vendeu e perdeu de novo aqui. Aí compramos aqui, fechamos aqui no prejuízo, vendemos aqui, compramos aqui no prejuízo também, Então a gente fechou aqui algumas operações no prejuízo nesse cenário aqui. A banda de Bollinger pode ser utilizada para capturar tendência ou para fazer outro tipo de operações que a gente pode testar no futuro, tá bom? Comenta aqui embaixo como é que a gente pode testar a banda de Bollinger e ideias que você pode ter aí para a gente fazer um backtest aqui. A gente testou essa estratégia aqui sem nenhum filtro, ou seja, nenhuma média móvel de filtro, praticamente só a banda de Bollinger pura. E para a gente ter uma ideia do resultado. Então no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo o backtest, operando a banda de Bollinger. Vamos começar nosso backtest no gráfico de 1 hora, tá bom? É o que a gente vai começar nesse vídeo. Esse aqui foi o resultado do backtest no euro-dólar, tá? É o ativo que a gente está testando hoje. Você pode deixar aqui nos comentários mais ativos para a gente testar. A média móvel que a gente utilizou na banda de Bollinger é a de 20 períodos com 2 desvio padrão, tá bom? E a gente operou um lote fixo de 1.0. No Forex a gente tem, a gente pode fracionar o lote até 0.01. A gente operou com um lote padrão. Operando, essa estratégia seguindo tendência, a gente consegue perceber o grande prejuízo, tá? Lembrando que esse backtest aqui foi feito nos últimos 20 anos. E a primeira observação que eu quero dar aqui para vocês é aqui embaixo, A gente teve aqui 35% de operações vencedoras e 64% de operações perdedoras. Então é uma estratégia que perde muitos trades. Normalmente estratégias que seguem tendência têm essa característica aí. O que eu quero falar é o seguinte, olha só, perceba esse período aqui de grande lucro que essa estratégia teve. E esse período aqui durou quase um ano inteiro, um pouco mais de um ano. E isso eu quero que você reflita, você que acredita ainda em estratégias que passam aí na internet para você, aquilo que você está fazendo pode ser um mero acaso. O histórico longo dessa estratégia pode ser simplesmente perdedora, mas por um momentozinho aqui bom, você operando isso aqui na conta real ou uma conta demo, curiosamente acha que isso aqui é eficiente. E engraçado que essa estratégia deu até um lucro muito consistente, Você vê a inclinação desse movimento, o quanto de lucro. E depois, depois de vários anos, uns 5 anos, uns 5 anos, ela ficou consolidada aqui. Então, esse lucro aqui foi simplesmente o acaso, tá bom? Se a gente invertesse, ou seja, operasse de forma contrária às estratégias clássicas no gráfico de 1 hora, a gente teria essa curva de equity aí. Obviamente o contrário, Isso aqui é sem considerar nenhum tipo de custo, E a gente tem essa curva de capital. Só que aí que tá, a gente precisa considerar custo operacional nesse backtest. E essa é a performance operando de forma contrária, ou seja, se romper a banda superior da Bollinger, a gente vende, e se romper abaixo, a gente compra, ou seja, fazendo totalmente o contrário aí, a gente teria esse resultado aqui, claramente considerando um custo aqui operacional. Você vê que é consistentemente perdedora nos últimos 20 anos. E é até engraçado, porque a gente vê alguns vídeos aí da internet divulgando essa estratégia como estratégia eficiente para Forex, Como a gente está vendo aqui de forma empírica,
isso não é muito verdade. E olha só a inclinação aqui desse movimento aqui, o tamanho do prejuízo que você teria aqui. E teve períodos também de lucro, ó, períodos curtos de lucros que essa estratégia gerou no gráfico de 1 hora. Isso é muito comum em estratégias perdedoras, você fechar 1 ano, 2 anos positivos. Então você aí que fez um backtest de 1 ano, 2 anos, abre o olho porque pode ser simplesmente o acaso, tá? No gráfico H4 é a mesma história, tá? No gráfico H4 aqui é praticamente a mesma história, tá bom? Temos grandes períodos de lucro aqui foi uns 2 anos de lucro intenso operando essa estratégia, ou seja, quem começou no mercado nesse período aqui de lucro intenso, estava se achando o cara, né? E depois, né, você consegue ver o resto da história. Novamente aqui 35% das operações vencedoras e 64% perdedoras. Se a gente invertesse, né, esse tipo de estratégia, ficaria dessa forma aí. E com lucros intensos aqui em um período específico. Mas o que importa é os custos, né? Aqui pelo menos fechou positivo nos últimos 20 anos. Né? Só teve essa grande queda aqui, essa paulada aqui que doeu bastante, quebrou muita gente, principalmente quem opera alavancado aí. Do topo aqui até o fundo, deve ter perdido aí, operando com um lote fixo, perdeu mais ou menos uns $40 mil aí, brincando, tá bom? E agora a gente quer considerar os custos, e esse aqui é o custo operacional. Ó, deu uma leve melhoradinha, pelo menos fechou positivo, né? Mas quem que quer ter uma curva de desempenho desse tipo aqui? Eu acho que ninguém quer ter uma curva de equity desse tipo, né? Considerando os custos agora, a gente vê a ineficiência de operar ao contrário, porque se você operasse isso aqui de forma clássica, né, ou seja, seguindo tendência, você teria mais prejuízo ainda, tá bom? Aqui a gente até pelo menos fechou no lucro, né? Menos mal, né? Menos mal. Vamos lá. Vamos para o time frame diário, porque dizem, né, que time frame diário é um time frame mais técnico. Será que isso realmente é verdade? Vamos fazer um backtest empírico para ver. Vamos lá, a surpresa é... realmente é a primeira vez aqui nesse backtest que um time frame operando tendência da forma que a gente estipulou no início dá lucro. Olha só que interessante. Mas só deu lucro nesse período. A gente teve grandes perdas aqui, a gente teve uma paulada de lucro e depois simplesmente só prejuízo, né? Ou seja, a ergodicidade desse retorno aqui é ridícula, a gente nunca iria operar esse tipo de estratégia. Lembrando que a média móvel de 20 com 2 desvios. Aqui a gente teve 33% de acerto e 66% de erro, né? Ou seja, a gente perdeu muitas operações. E um detalhe é que a gente fez 37 operações no lucro e 75 no prejuízo. Isso aqui é uma quantidade de trades muito baixa para a gente ter uma inferência, como é que eu posso dizer? Para ter uma quantidade de amostra, para ter um resultado estatístico realmente relevante. Se a gente invertesse a operação, claramente a gente teria prejuízo, né? E com um grande prejuízo aqui, né? Um grande prejuízo aqui nessa área. Se a gente considerasse os custos operacionais e operasse, né, a favor, né? Ou seja, se romper a banda superior a gente compra, se romper a banda inferior a gente vende, a gente não teria prejuízo, teria até um lucro, né? Olha só a primeira vez que a gente vê operando, né, da forma que a gente estipulou no início, dando lucro, né? É um tanto quanto interessante isso daqui, e como é gráfico diário, faz poucos trades e os trades são longos, os custos operacionais fazem pouco impacto. É por isso que é muito parecido com a curva aqui de equity, sem considerar custo operacional, né? Quando a gente estava operando os time frames anteriores, né, o H1 principalmente, o custo operacional era muito, por conta de ser trades curtos, os custos operacionais faziam mais impacto, né? Vamos agora para o time frame de M15. Por que eu coloquei ele por último? Porque tem uma coisa aqui bem interessante que eu quero comentar com vocês. Vamos lá para o time frame M15, inclusive... Dá uma pausa aqui nesse vídeo e comenta aqui o que você acha que vai acontecer com o gráfico com o time frame M15. Não é um time frame muito famoso aí, que dizem que é o ideal para fazer day trade, ele e os 5 minutos, né? O M15 em 5 minutos. Vamos lá ver a estatística disso? Bambam! Operando tendência a favor aí do rompimento da Bollinger, a gente vê essa curva de equity sem considerar custo operacional, hein, amigão? Isso aqui é sem considerar custo.
Olha só que performance impressionante a gente tem aqui. Você deve estar olhando isso aqui e tá falando, caraca, bicho, realmente dá prejuízo. Isso aqui nos últimos 20 anos, tá? A gente teve 31% de acerto e tivemos aqui praticamente 68% de erro. E tivemos 10 mil operações, né, no prejuízo e 4.830 operações no lucro. Então a gente tem uma quantidade de amostra aqui bem grande, né? Para a gente assumir tem uma significância estatística relevante para comprovar que isso aqui não funcionaria com a média móvel aí de 20 períodos com 2 desvios, tá bom? Se inverter essa operação, ficaria dessa forma. Cara, ficaria muito bom. A gente teve grandes lucros, principalmente lá em 2003, 2004, 2005, até mais ou menos aqui em 2010, então 2011 por aí. Realmente seria se a gente operasse o contrário, hein? Lembrando, operar contrário, né, a gente teria essa performance. Só que, olha a surpresinha, a gente vai considerar agora os custos operacionais. Olha o que acontece com a nossa estratégia muito lucrativa, entre aspas. Olha só, pelo menos deu lucro aqui nesse período, né? Foi até mais ou menos aqui. E por que aqui deu lucro? Porque, lembrando, a performance aqui era superior. Você vê a curva de capital muito ascendente para cima. E a partir mais ou menos daqui, você vê que a curva de capital já não ficou tão legal, ou seja, perdeu uma performance ali com essa estratégia. Então, claramente, considerando os custos, ela vai sofrer bastante aí. Então você vê que a estratégia já não é lá tão boa quanto a gente estava imaginando, né? Parecia ser muito boa aqui, mas aqui já não é tão boa. Mas enfim, agora finalizando esse vídeo, qual é o conselho que eu quero dar para vocês? O conselho é: aprenda a fazer backtests. Faça backtests longos de vários anos. Você vai ver, ó, quem começou a operar aqui, ó. Olha, o cara que começou a operar aqui, olha, só teve lucros seguidos aqui, ó, uma pancada de lucro por 1 ano. Isso aqui deve ser nada de uns 8 meses, considerando os custos operacionais. E você sabe o resto da história, né? Agora você entende por que a galera não dura mais de 1, 2 anos aí. Porque até mesmo estratégias perdedoras podem sim dar lucro por 1, 2 anos. Exatamente. Você pode estar 1 ano lucrando no mercado por sorte. Exatamente, por sorte. Tá? E isso é demonstrado de forma empírica. É só você fazer um backtest de estratégias ridículas e simples como essa daqui, e você vai constatar de forma empírica que estratégias que perdem consistentemente ou que têm momentos vencedores como esse podem sim lucrar 1, 2 anos. Então, o conselho que eu quero dar é: aprenda a fazer backtest. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a minha comunidade, onde eu ensino a fazer backtest. A minha proposta é completamente diferente dessas que você escuta por aí, e ali a gente leva o mercado financeiro realmente a sério, comprovando de forma empírica e estatísticas se a nossa estratégia funciona ou não e operando da melhor forma possível essa estratégia com uma gestão de risco eficiente para essa estratégia. Tudo por meio de backtests, estudos estatísticos e não baseado em achismos. Aquele cara que seguiu essa estratégia por esse período deu lucro, né? Teve um lucro irrelevante, mas o resto da história você já viu aí. E é isso que acontece na maioria dos casos aí, na maioria dos traders que começam a aplicar estratégias como essa daqui. Fica a dica aí, faça backtestings e constate de forma científica se a sua estratégia funciona ou não.